Como vai? Tudo bem com vocês? Muito obrigada pela companhia de todos aqui no canal. Dou boas-vindas para quem está chegando agora e peço que Deus abençoe cada um de vocês. Eu disse que em fevereiro nós falaríamos sobre obediência. Eu gostaria de deixar um salmo já para reflexão, que é o Salmo 128, no primeiro versículo, diz assim: Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos teus caminhos. Esse salmo é tão forte, eu acho ele tão intenso, e é um salmo que nós devemos usar para tudo na nossa vida, né? Temendo a Deus para que Ele possa nos conduzir, entregando para Deus aquilo que está no nosso coração para que Ele possa nos conduzir dentro da sua vontade. E tudo isso é realizado debaixo de uma obediência. Para falar sobre essa reflexão de hoje, eu convidei o casal Danilo, ele é filho do meu marido, e a nossa nora Rose. Meus amores, Deus abençoe vocês de modo poderoso. Muito obrigada pelo sim dado ao canal. Muito obrigada por vocês se disponibilizarem em compartilhar esse testemunho de vida tão edificante, tão abençoado e que construiu a vida de vocês em todas as áreas, né? Profissional, pessoal, conjugal e, sobretudo, em cada passo dado debaixo da obediência de Deus, Ele deu possibilidade, Ele criou condições para que vocês construíssem essa história linda e também constituíssem a família de vocês. Sejam bem-vindos, eu sempre digo que o canal é nosso, fiquem à vontade. Nós recebemos com muita alegria esse convite da Ana de poder compartilhar um pouquinho com vocês a nossa história, o nosso testemunho, desde quando a gente se conheceu até formarmos a nossa família. Nós pudemos provar de uma experiência muito linda da parte do Senhor para as nossas vidas, através da nossa perseverança, da nossa fé, da nossa obediência, através de um relacionamento totalmente debaixo da vontade de Deus. Tivemos as nossas dificuldades, mas hoje colhemos frutos desse relacionamento. Em 2007, na verdade, nós se conhecemos, mas não tivemos amizade, então nós conhecemos assim de vista, era de longe, a gente não tinha amizade, a gente não tinha relacionamento, a gente só se falava oi, né? Era algo muito superficial. Aí em 2008, simultaneamente, começou a existir um sentimento no meu coração e no coração do Dan, onde na época nós procuramos a nossa liderança, porque a nossa juventude em Jesus nós decidimos de fato viver a vontade de Deus e nós tínhamos muito medo de perder Jesus de vista, né? Então nós sempre buscávamos conselhos e um direcionamento da parte dos nossos pastores, dos nossos líderes. E na época que eu procurei a minha liderança, ele também procurou, dizendo que existia um sentimento, e foi quando eles nos orientaram a orar. Coloca diante de Deus e ora sobre esse sentimento. Aí nós passamos um tempo nesse período de oração, mas individual. Ela não sabia que eu estava orando e eu não sabia que ela estava orando, né? E nós fomos cada um na sua casa, cada um no seu jeito, a gente foi orando. E até que no final de 2008, né, a nossa liderança aconselhou, né, a liderança dela aconselhou ela, o meu a mim, que nós então sentássemos para conversar, para expor esse sentimento que havia, esse sentimento de admiração, esse interesse que um havia pelo outro, e então que a gente conversasse e a partir dali decidíssemos, né, o que nós queríamos. E foi aí que nós entramos num propósito de oração totalmente em concordância e nós decidimos isso, né, optamos em viver 3 meses de oração, jejum e oração, para que o Senhor nos trouxesse a paz diante de uma decisão tão importante nas nossas vidas, né? Então nós ficamos ali 3 meses em oração, sem contato, porque no meu coração eu queria que Deus me desse a certeza de que
era o Danilo para minha vida e o mesmo sentimento existia no coração dele. Então nós decidimos não ter nenhum contato, até para isso não nos influenciar, não influenciar na nossa decisão ou no nosso sentimento, né? De certa forma ter alguma defraudação. Então, nesse período, a gente teve umas experiências, né, umas confirmações, alguns testemunhos, trouxe muita paz ao nosso coração, de que estávamos no caminho correto, né? É claro que teve sua dificuldade, o fato de a gente ter optado em não conversar, então isso às vezes dava um pouco de receio, mas ao final dos 3 meses a gente sentou novamente para compartilhar, né, as experiências que cada um tinha tido nesse tempo de oração, e foi aí então que a gente decidiu compromissar, né? Não era um namoro, mas era um compromisso, e foi uma decisão de ambos, né? Nós tomamos essa decisão em comum acordo que nós viveríamos um relacionamento a 2, porém nós nos guardaríamos a nossa santidade até o casamento. Por isso que a gente chama de compromisso, e não de namoro, porque nós nos comprometemos um com o outro de guardarmos a santidade, nos guardarmos até o casamento. E uma das surpresas para mim, por ter escolhido, por ter tomado essa decisão, foi quando, no dia que nós entregamos a nossa oração, o Danilo me pediu em casamento. Eu fiquei um pouco assustada, mas entendi que era para valer, né? A nossa decisão ali, o tempo de oração, era algo muito sério, né? E era para valer, era até o fim. A gente tinha decidido aquilo e nós iríamos passar por um tempo nesse compromisso, mas até o casamento. Então, nesse tempo de compromisso, nós pudemos experimentar mesmo a direção do Espírito Santo. Nós tivemos dificuldades, passamos por tentações, mas foi um tempo que nós nos tornamos muito amigos, né? Nós nos ajudávamos, nós guardávamos a santidade um do outro. Aconteceu algumas vezes eu pedi para o Danilo ir embora da minha casa, porque a gente estava fazendo nada de errado, mas só de estar perto a gente era tentado a estar junto, a se abraçar, a se beijar, e eu não queria, eu queria ir até o fim na minha decisão. Então aconteceu algumas vezes essa situação. Na hora foi muito dolorido para mim, né, expulsar ele da minha casa. Foi uma vez assim que acho que foi a mais marcante, que eu achei que ele nunca mais voltaria, né, que ele talvez abriria a mão de tudo isso. E foi ali que o Senhor me confirmou que era ele, porque ele me mostrou que realmente ele me amava, porque ele estava me esperando, né, e ele se propôs também a passar tudo aquilo comigo. E foram dias difíceis, mas também dias de muitos frutos, de experiências pessoais, experiências na amizade mesmo, que nós construímos nesse tempo de relacionamento. Porque uma das coisas que nós nos comprometemos também para guardar essa santidade é de que nós não iríamos beijar na boca, né? Então foi muito difícil você estar com uma pessoa, você estar apaixonado por uma pessoa e não poder beijá-la. Então realmente foi um tempo difícil nesse sentido de tentação, mas é o que a Rose comentou. Nós semeamos uma amizade muito boa, nós conversávamos muito, nós orávamos um pelo outro. Então isso fortaleceu muito o nosso relacionamento, a nossa amizade, a nossa cumplicidade. Nós nos tornamos muito amigos, né? De um conversar, um se abrir com o outro. E durante esse tempo de 1 ano, né, que foi o compromisso, nós tínhamos compromissado em março de 2009 e em abril de 2010 nós marcamos a data do casamento. Na verdade, no começo de 2010 nós marcamos a data, que seria em abril, dia 11 de abril. Então, parece que quando nós marcamos aí, Deus realmente foi nos provar, né? Ou nós fomos provados, não sei, para a honra de Deus. E muitas coisas aconteceram, realmente a tensão era grande, o nervosismo, e como nós tínhamos decidido não nos beijarmos e nós nos guardarmos para o casamento, parece que a tentação era cada vez maior. Quando nós estávamos prestes a nos casar,
Eu morava fora ainda nessa época, eu trabalhava numa empresa em Pompeia, ali na região de Marília, então eu ficava a semana inteira fora e vinha para Birigui só aos finais de semana. E nós nos sentamos um dia para decidir, né, o que a gente ia fazer a partir do momento que a gente casasse. Para onde nós iríamos? Ela iria para Pompeia comigo, né? Eu voltaria para Birigui, eu ficaria cada um na cidade, porque ela trabalhava aqui em Birigui. Ela ficaria aqui, eu lá, e a gente só se veria nos finais de semana. Então, mais uma vez, nós fizemos um jejum, abrimos um propósito de oração. E Deus colocou no nosso coração de que eu deveria vir para Birigui, que nós deveríamos morar em Birigui, que a nossa vida seria aqui em Birigui. Antes dessa decisão, nós havíamos procurado a nossa pastora, porque nós estávamos com muito medo, né, de tomar uma decisão errada, de repente até de repente nos afastar mesmo, né, de Deus, da presença de Deus, da família. E foi quando ela orou e ela falou: ó, vocês fiquem em paz, Deus está cuidando de tudo, Deus vai abrir as portas e vocês vão ficar em Birigui. Quando o Dan pediu demissão, na verdade ele assinou a demissão por parte da empresa, então ele não perdeu nada, teve acesso ao acerto e tudo mais, que na época nos ajudou com o casamento, com o enxoval. Então ali nós já vimos, né, a provisão de Deus. É claro que dentro do compromisso nosso desfrutamos disso também, mas ali nós vimos que realmente Deus estava com a gente, Deus estava cuidando de tudo. E aí o Dan pediu demissão, veio pra cá, nós nos casamos. Na época nós não tínhamos nossa casa própria, nós alugamos uma casa. E o Danilo também não tinha um trabalho na área dele, né, na formação dele. A nossa pastora tinha orado sobre isso também, falou: Deus vai abrir a porta, vocês têm que apenas confiar. Então a gente confiava, mas, né, somos seres humanos, então nós tínhamos muito medo, né, muito receio de não dar certo, de passar, né, algumas necessidades. Em um ano, abriu um concurso aqui em Birigui, na área do Danilo. Ele prestou concurso, eram 3 vagas, ele passou em terceiro, porque ele nem queria muito fazer essa prova, mas nós insistimos, né, eu, a família dele, e foi quando ele passou e tá até hoje. Nós não queremos aqui mostrar o que financeiramente ou materialmente Deus nos deu, porque Deus nos abençoou, sim, nós somos gratos, mas é por aquilo que foi construído através desse relacionamento. Os frutos, né, a nossa amizade, nosso relacionamento é muito de boa, né, a gente se ama muito, a gente se dá muito bem, temos as nossas divergências, temos as nossas dificuldades como casal, mas sempre tem uma solução. A gente sempre vai por um caminho onde os dois ficam bem, sem discórdia, dormir longe um do outro. Temos 2 filhos, nossa família é linda, somos muito gratos a Deus por aquilo que Ele nos trouxe, aquilo que Ele nos presenteou. E nós só gostaríamos de compartilhar com vocês que realmente obedecer vale a pena, mas não por aquilo que Deus pode nos dar ou por aquilo que Deus pode te dar, mas obedeça simplesmente porque você ama Deus, porque vale a pena, né? Deus é um Deus que cuida de nós, Ele nos recompensa. E nós sabíamos também que se não houvesse nenhuma recompensa, né, material nessa terra, nós tínhamos a convicção de que a nossa recompensa está guardada no céu, né, que nós estávamos agradando o coração de Deus, e isso era a maior alegria. Os frutos que nós colhemos até hoje, né, aquilo que a Rose falou, de um relacionamento sadio, de um relacionamento feliz, com muita amizade, com muita parceria, com muita transparência um para com o outro. Isso é o que a gente tem colhido até hoje. Eu tenho certeza que as dificuldades lá do passado, lá de trás, a renúncia, as tentações, o dizer não para o pecado, o dizer não para o imediatismo, né, aquele prazer imediato, tudo isso nos fez hoje colher o amadurecimento, a fortaleza, a perseverança. Então passamos por dificuldades, mas a gente sabe que vai passar, é passageiro, as tempestades passam e a gente depois colhe os bons frutos.
Eu espero que esse vídeo possa chegar até você e te incentivar de alguma forma para que você não desista das suas dificuldades, não desista das suas lutas, persevere, permaneça firme no Senhor, permaneça firme em Deus, nos seus propósitos, nos seus caminhos, que você vai passar por essa fase difícil, por essa dificuldade e você vai colher bons resultados. Amém. Deus abençoe vocês. Obrigada, Ana. A gratidão é toda minha. Que Deus continue abençoando vocês. A Rose disse que o obedecer não é simplesmente por aquilo que Deus vai nos dar, mas o obedecer é por amor a Deus, por amar a Deus, as coisas que Deus coloca em nossa vida para que a gente possa multiplicar, para que a gente possa trabalhar em cima de uma vontade perfeita dele. Foi o que aconteceu. E eu falo sempre que se Deus pôde fazer na vida deles, na vida de tantos que passaram por aqui, pode fazer na nossa também. Sigamos debaixo dessa obediência, agradecendo sempre as oportunidades que Ele nos dá, sabendo que o que Deus tem para nós é sempre o melhor. E a Rose passou por uma situação de muitas bênçãos também fora dessa questão do casamento. Eu me lembro que na virada do ano de 2009 para 2010, quando eles se casaram, ela concluiu a faculdade, fez uma prova importante no trabalho que ela precisava para uma promoção e conseguiu. Ficaram noivos, logo em seguida ela fez aniversário e 2 meses depois eles se casaram. Tudo isso foi acontecendo de etapa em etapa, mas nós que acreditamos num Deus Todo-Poderoso, podemos dizer que foram bênçãos derramadas sobre bênçãos. Cada coisa no seu tempo, cada coisa na sua hora, de maneira que quando o casamento chegasse, eles estivessem prontos para trabalhar, para lapidar o relacionamento e tantos outros feitos. A história deles, o dia a dia deles, Deus permitiu que eles fossem experimentando. 5 anos depois, Deus nos deu o nosso primeiro pacotinho de amor, como a Rose fala carinhosamente, né? A Melissa, hoje com 5 anos, e depois o Felipe com 3 anos. E assim, aquele que obedece, colhe sempre o fruto na hora certa. Muito obrigada mais uma vez por tudo que vivemos até aqui. Fiquem com Deus, fiquem na paz e até o próximo vídeo, se Deus quiser.